Amigos, meu nome é Vinícius Talon e trago para vocês uma notícia urgente. O ministro Marco Aurélio do STF acabou de conceder uma liminar na ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, número 54, para o fim de suspender a execução provisória da pena, portanto, suspendendo a execução da pena antes do trânsito em julgado. É uma decisão de grande repercussão prática, de grande repercussão política também, considerando que afetaria o processo do Lula. E aqui eu quero trazer alguns comentários sobre essa decisão que foi tomada agora, há poucas horas, e eu trago já essa decisão, acabei de ler a decisão na íntegra, é uma decisão de 18 páginas, eu vou ler alguns trechos e também comentar o que eu interpreto quanto a esses trechos. E é uma decisão que tem algumas partes muito fortes. O ministro Marco Aurélio fala, por exemplo, sobre a questão da pauta, que ele já liberou essa questão para ser julgada pelo STF já tem tempo e até agora nada. Fala também que é uma matéria simples de interpretar, que é basicamente texto constitucional, não tem grande dificuldade para entender que não é cabível a execução provisória da pena. Fala sobre várias questões quanto ao efeito dessa decisão, quanto à urgência desse tema, considerando o número de pessoas que cumprem pena provisoriamente e também considerando que o STF já decidiu sobre o estado de coisas inconstitucional. Pois bem, vou trazer aqui alguns elementos dessa decisão para vocês. A decisão é uma medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC, portanto, 54. O relator, ministro Marco Aurélio de Mello, e quem é o requerente, quem ajuizou essa ADC, foi o Partido Comunista do Brasil. A decisão começa falando sobre como foi ajuizada essa ação. Diz que o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ajuizou a ação declaratória de constitucionalidade com pedido de liminar buscando seja assentada a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo. E aí coloca aqui o trecho do artigo 283. Eu vou ler essa parte, você pode consultar também enquanto está vendo este vídeo, mas o artigo 283 do CPP, que é esse que tem que ser analisada a constitucionalidade, diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, essa é a questão, ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então o artigo 283 do CPP fala sobre a prisão em flagrante que não mantém ninguém preso. A prisão em flagrante é uma pré-cautelar que tem que ser convertida numa cautelar se for para manter preso. E fala também sobre a necessidade de uma ordem judiciária escrita, uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, quando há sentença condenatória transitada em julgado, então essa é uma situação, ou sem o trânsito em julgado, se é caso de prisão temporária ou prisão preventiva, que chamamos de prisão cautelar. São, portanto, espécies de prisão cautelar, a prisão temporária e a prisão preventiva. E aí continua, fala um pouco mais sobre o relatório, sobre o histórico, enfim. E chega a uma parte aqui muito interessante, é a página 9 da decisão. Tem muita coisa relevante nessa página 9, até para entender qual é a sistemática, por que decidiu agora em liminar. Atentem para a organicidade do direito, em especial dos procedimentos alusivos ao itinerário processual das ações trazidas a exame do Supremo. Tenho por princípio inafastável, observado o artigo 21 da Lei 9.868, de 99, a inviabilidade de haver em processo objetivo, no curso do ano judiciário, quando o colegiado realiza sessões semanais, atuação mediante decisão individual, ante a competência do Pleno
para implemento da medida acauteladora, exigida a maioria absoluta, 6 votos. Então aqui ele está falando que o que ele entende é que durante o ano cabe ao STF, ao plenário do STF, decidir sobre constitucionalidade, os processos objetivos. Não cabe ao ministro individualmente. Essa é a consideração que ele faz para demonstrar que, para ele, ministro Marco Aurélio, o que interessa é o STF decidir de forma colegiada durante o ano e, portanto, para ele não seria bom, não seria o correto decidir individualmente. E aí ele continua. Firme nessa premissa, liberei, agora ele começa a falar sobre a pauta, liberei em 19 de abril de 2018 o processo para inserção na pauta dirigida do plenário, o que apenas veio a ocorrer em 18 de dezembro último. Então ele está dizendo que liberou para a pauta no dia 19 de abril desse ano, 2018, e apenas isso ocorreu agora em 18 de dezembro, por meio de designação do dia 10 de abril de 2019 para julgamento. Ou seja, foi marcada essa data em abril de 2019, o próximo ano, para julgar sobre a execução provisória da pena. Ele está basicamente considerando que, quando ele liberou para a pauta e até a data que será realizada essa sessão, que será feito esse julgamento, temos um ano, de 18 de abril de 2018 até 10 de abril de 2019 para julgamento. Circunstância a autorizar, e aí esse é o destaque, a excepcional atuação unipessoal do relator, na forma dos artigos 10 da Lei 9.868 de 99, 5º parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99 e 21, inciso 5º do Regimento Interno, tendo em vista a impossibilidade de imediato enfrentamento da matéria pelo colegiado em virtude do encerramento do segundo semestre judiciário de 2018 e, via de consequência, do início do período de recesso. O que ele está dizendo nessa parte? No primeiro parágrafo ele falou que a atuação individual de um ministro nessa situação não deveria ser cabível, não deveria ocorrer. O normal seria o colegiado decidir. Mas ele reclamou da pauta, da demora do julgamento dessa questão e, portanto, é um caso excepcional, segundo ele, que merece ser julgado agora por ele, e aí tanto que ele coloca essa expressão, excepcional atuação unipessoal do relator. Continuando então, ele fala: no campo precário e efêmero, está-se diante de quadro a exigir pronta atuação em razão da urgência da causa de pedir, lançada pelo requerente na petição inicial desta ação e o risco decorrente da persistência do estado de insegurança em torno da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ele está dizendo que a divergência, se é constitucional ou não, esse artigo 283 do CPP e, portanto, se cabe ou não a execução provisória da pena, traz uma grande insegurança jurídica e, por isso, ele tem que decidir individualmente, agora, não pode esperar, para tratar dessa matéria e tentar pacificar por esse período, considerando que o colegiado não vai decidir até abril de 2019. Continuando, então, na página 10, ele fala: surge a identidade do objeto com relação às ações declaratórias de número 4344 de minha relatoria, fato a justificar a distribuição desta ação por meio de prevenção, conforme disposto no artigo 77b do Regimento Interno do Supremo. Na sessão plenária de 5 de outubro de 2016, a sempre ilustrada maioria concluiu pelo indeferimento, isso daqui vale lembrar, das medidas acauteladoras postuladas nas mencionadas ações declaratórias de constitucionalidade, tendo ficado vencido na companhia dos ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e, em parte, Dias Toffoli, circunstância que a princípio afastaria a pertinência de novo exame colegiado de pedido de implemento de medida acauteladora. Então ele está lembrando que no dia 5 de outubro de 2016, o STF já se debruçou sobre essa matéria
no julgamento das cautelares das ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, e eu já comentei sobre isso lá no meu site evinistalon.com. O quadro conduziu o Partido Ecológico Nacional, PEN, na ação declaratória de número 43, a requerer nova apreciação de matéria. Liberei o pedido para julgamento do Pleno em 23 de abril de 2018, conforme despacho cuja cópia foi remetida à presidência. Então, mais uma vez, ele está falando. Teve um novo pedido, eu apresentei esse pedido e foi remetido o despacho à presidência. Ele está falando muito sobre a pauta para demonstrar que a questão é urgente, que durante todo o ano essa questão não foi submetida ao STF para julgamento na ADC 43, 44, enfim, que está havendo um atraso nessa própria ADC e por isso ele está decidindo logo de cara. Ao tomar posse, aí ele começa a fazer algumas considerações mais fortes agora, na página 11. Ao tomar posse neste tribunal há 28 anos, jurei cumprir a Constituição Federal, observar as leis do país e não a me curvar a pronunciamento que, diga-se, não tem efeito vinculante. De qualquer forma, está-se no Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. Então, olha como ele pega forte aqui. Supremo, última trincheira da cidadania, se é que continua sendo. O julgamento virtual, a discrepar do que ocorre em colegiado, no verdadeiro plenário, o foi por 6 votos a 4 e o seria, presumo, por 6 votos a 5, houvesse votado a ministra Rosa Weber. Fato a revelar encontrar-se o tribunal dividido. A minoria reafirmou a ótica anterior, eu próprio e os ministros Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Tempos estranhos, os vivenciados nessa sofrida república. Que cada qual faça sua parte, com desassombro, com pureza d'alma, segundo ciência e consciência possuídas, presente a busca da segurança jurídica. Esta pressupõe a supremacia não de maioria eventual, conforme a composição do tribunal, mas da Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, inclusive o Supremo, seu guarda maior. E aí ele fala, em época de crise, impõe-se observar princípios, impõe-se a resistência democrática, a resistência republicana. Observem a organicidade do direito, levando em conta o previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem para dúvidas. Aqui é aquela parte que eu falei, ele basicamente diz que é muito fácil decidir essa questão. A culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. E aí ele continua falando agora como é fácil decidir essa questão sobre o não cabimento da execução provisória da pena. O abandono do sentido unívoco do texto constitucional gera perplexidades, tendo em conta a situação veiculada nesta ação. Pretende-se a declaração de constitucionalidade de preceito que reproduz o texto da Constituição Federal. Não vivêssemos tempos estranhos, o pleito soaria extravagante, sem propósito, mas, infelizmente, a pertinência do que requerido na inicial surge inafastável. Então ele está falando o que aqui? Ele está dizendo que o artigo 283 do Código de Processo Penal apenas repete, reproduz aquilo que está no texto constitucional, que eu acabei de ler para vocês. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ou seja, é uma matéria simples e que, se não estivéssemos em tempos estranhos de punitivismo, é isso que ele quis dizer, teria até mais facilidade para considerar que essa é uma ação banal, ridícula, não teria propósito, não teria fundamento uma ação desse tipo. Na página 14 ele fala: pressuposto da execução provisória é a possibilidade de retorno ao estágio anterior, uma vez reformado o título. Então o que ele está dizendo aqui?
Como seria a execução provisória? Eu só posso executar provisoriamente se depois, caso aquela decisão seja reformada, tem como voltar à situação anterior. Então eu executo provisoriamente, por exemplo, uma dívida, se depois eu posso pegar o dinheiro de volta e pagar a pessoa. Seria essa a lógica. E aqui ele faz uma grande indagação, é um dos parágrafos mais consideráveis do ponto de vista da compreensão sobre a execução provisória e os riscos de erros judiciários. Indaga-se, perdida a liberdade, vindo o título condenatório provisório, porque ainda sujeito a modificação por meio de recurso, a ser alterado, transmutando-se condenação em absolvição, tirando a condenação e transformando em absolvição. A liberdade será devolvida ao cidadão? Aquele que surge como inocente? A resposta, presidente, é negativa. Ou seja, se o sujeito ficou em execução provisória da pena por 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois, se ele for absolvido no STJ ou no STF, não tem como devolver aquele tempo. Ele perdeu aquele tempo de vida cumprindo uma pena provisória que ao final não tem como se resolver. No máximo terá uma discussão sobre indenização em caso de erro judiciário. Mas ele não será, de nenhuma forma ele voltará à situação anterior em que ele não cumpriu aquela pena. Ele perdeu tempo com a família, perdeu tempo de trabalho, perdeu tempo com a carreira, perdeu tempo de convívio com os filhos crescendo, perdeu tempo de tudo e não tem como retornar. Outra parte aqui. O problema adquire envergadura ímpar, aqui é onde ele fala sobre a questão carcerária. Envergadura ímpar quando considerada a superlotação dos presídios, destacada pelo Pleno ao apreciar a liminar postulada na arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada ADPF, número 347, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 19 de fevereiro de 2016. Naquela oportunidade, constatou-se o exorbitante número de cidadãos recolhidos provisoriamente, a salientar a malversação do Instituto da Custódia Cautelar e, consequentemente, a inobservância do princípio da não culpabilidade. Aqui ele está dizendo o quê? Ele está falando sobre o estado de coisas inconstitucional que foi apreciado na ADPF 347. E naquele momento, eu até gravei um vídeo recentemente falando sobre o dia em que todos os presos do Brasil foram soltos. Na verdade, isso não aconteceu, óbvio. O STF decidiu num dia que o sistema era inconstitucional, violava sistematicamente direitos, violava a legislação, e no dia seguinte os ministros indeferiram recursos, não concederam habeas corpus, enfim, deixaram pessoas naquele sistema inconstitucional, que eles reconheceram inconstitucional um dia antes. Então é isso que ele faz aqui ao considerar essa questão para ver a gravidade da situação. Na penúltima folha, na página 17, ele fala, entre várias outras coisas, a harmonia do dispositivo em jogo com a Constituição Federal é completa, considerando o alcance do princípio da não culpabilidade, inexistente campo para tergiversações que podem levar ao retrocesso constitucional, cultural e em seu sentido maior. E aí, na última parte, que é onde ele fala sobre a questão da cautelar, ele fala sobre a questão, fala sobre a decisão, sobre a submissão ao próprio STF, ele fala o seguinte, a página 18, sob a ótica do perigo da demora, há de ter-se presente a prisão ou efetivo recolhimento antes da preclusão maior da sentença condenatória, não apenas dos condenados em segunda instância por corrupção, pelo denominado crime de colarinho branco, mas de milhares de cidadãos acusados de haver cometido outros delitos. Se essa temática não for urgente, desconheço outra que o seja. Aqui ele está falando que essa decisão não é, como alguns podem falar, e alguns jornalistas já falaram, não é apenas em relação a criminosos condenados de colarinho branco por corrupção, por crime de lavagem ou algo semelhante, organização criminosa. Muitos já falaram sobre a questão da Lava Jato, que essa decisão vai fragilizar a Lava Jato, só que ele fala que não é isso. A questão não é pegar apenas essa minoria, essas poucas
poucas pessoas que serão beneficiadas por esse tipo de decisão, mas sim considerar todas aquelas pessoas que estão presas por crimes não tão graves, crime de furto, crime de homicídio simples ou qualquer outro crime que não tenha, digamos, essa conotação que a sociedade não tolera de forma tão forte, tão intensa como a corrupção, enfim, e crimes que não são tão violentos, ou mesmo não são violentos, como por exemplo estelionato, apropriação indébita, crime contra a ordem tributária, outros crimes que não têm violência ou grave ameaça, crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, enfim, é basicamente para isso. Essa decisão é para todos e não apenas para colarinho branco. Ele fala: convencido da urgência da apreciação do tema, aciona os artigos 10 da Lei número 9.868, de 99, 5º parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99 e 21, inciso 5º do Regimento Interno e defiro a liminar. Aqui é o dispositivo da decisão. Defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado. Bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação. Portanto, naquela situação de decisão na segunda instância, teve a condenação ou a condenação foi mantida na segunda instância, estava ocorrendo a execução provisória da pena. E nesse dispositivo ele fala o quê? Não pode. Quem está cumprindo a execução provisória da pena tem que ser solto. E quem não está cumprindo não pode ser preso, portanto. E aqui ele fala: reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual. Vejam, por fim ele fala que submeto este ato ao referendo do plenário, declarando-me habilitado a relatar e votar quando da abertura do primeiro semestre judiciário de 2019. Portanto, ele não está falando que alguém não pode ser preso antes do trânsito, ele está falando que pode ser preso no caso de prisão preventiva. E por isso essa é uma decisão que veremos como será aplicada na prática pelos tribunais, como ela será reconhecida até essa decisão do STF em 2019, após o recesso judiciário. Portanto, é uma decisão que proíbe a execução provisória da pena e determina a soltura de quem está preso em execução provisória da pena. É uma decisão, portanto, que vem para tratar do mesmo tema já tratado na ADC 43 e na ADC 44, que foi decidido pelo STF no habeas corpus do Lula, foi decidido pelo STF no HC 126.292 e veremos como será aplicada na prática. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diretamente no WhatsApp. E além disso, você encontrará artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.